A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, um devocional diário para abençoar a sua vida. Hoje quero estar lendo uma passagem que se encontra no livro de Números, capítulo de número 23, versículos de número 18 ao 20, que assim vão dizendo: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Amém? Meus queridos irmãos e ouvintes, os filhos de Israel, com o passar do tempo, estavam chegando cada vez mais perto da possessão de Canaã, que fora a terra da promessa. No capítulo de número 21, a partir do versículo de número 21 em diante, os filhos de Israel vão ferir os amorreus, como também Bassã e o rei de Bassã, chamado Og, e também vão tomar terras em possessão. Depois os filhos de Israel partem e acampam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão. De Jericó, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, que, em outras palavras, naquele momento aquela congregação lamberia tudo quanto houvesse ao redor deles, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo que, em outras palavras, um povo havia saído do Egito. Eis que cobria a face da terra, e parado estava defronte dele. Dizendo para Balaão vir, Balaque rogava para Balaão amaldiçoar aquele povo, pois mais poderoso era do que ele, isto é, os filhos de Israel eram mais poderosos do que Balaque, do que os moabitas. Em outras palavras, Balaque envia mensageiros a Balaão com o propósito de que Balaão viesse a proferir maldições contra os filhos de Israel, para ver se Balaque poderia ferir e o lançaria fora da terra, porque Balaque sabia que a quem Balaão abençoasse, seria abençoado, e a quem ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas foram-se, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão então lhes disse para que eles passassem ali aquela noite, e ele os traria a resposta, como o Senhor o falasse. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus e perguntou a Balaão quem eram aqueles homens que estavam com ele. Balaão responde ao Senhor que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os havia enviado. E Balaão diz ao Senhor o que os mensageiros haviam dito a ele. Então o Senhor diz a Balaão acerca de que ele não iria com eles, nem amaldiçoaria aquele povo, porquanto bendito era. Resumidamente, Balaão vai explicar que não poderia ir. Entretanto, Balaque insiste em enviar mensageiros, que vêm a Balaão, e então ele torna a falar com o Senhor, que, em outras palavras, diz que se aqueles homens o haviam chamar, ou, em outras palavras, vinham o chamar, o Senhor o diz para ele se levantar e ir com eles. Todavia, ele, ou seja, Balaão, faria o que Deus o dissesse. Balaão então vai. Contudo, entendo eu que o seu coração se mudou no caminho, talvez cogitando não obedecer a palavra do Senhor com o coração inteiro. O Senhor no caminho de Balaão colocou um anjo. A jumenta em que Balaão estava montado viu o anjo que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho,
Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede daquela banda e uma parede da outra. A jumenta, vendo o anjo, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual perguntou em outras palavras a Balaão o que ela tinha feito a ele, que ele havia a espancado 3 vezes. E Balaão então respondeu que ela havia zombado dele, dizendo que tomara que ele tivesse uma espada na mão, porque naquele momento mataria-a. E a jumenta perguntou se porventura ela não era sua jumenta, em que ele cavalgou desde o tempo que ela foi sua até aquele dia. Ela pergunta se costumou ela alguma vez fazer assim com ele, e Balaão respondeu que não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E o anjo falou com Balaão, perguntando por que ele já 3 vezes havia espancado a sua jumenta. Eis que o anjo havia saído para ser o adversário dele, porquanto o seu caminho era perverso diante do anjo. Porém a jumenta o viu e já 3 vezes havia se desviado de diante dele. Se ela se não desviara de diante do anjo, na verdade, o anjo teria matado Balaão, e a jumenta deixaria com vida. Balaão então diz ao anjo que ele havia pecado, que não sabia que o anjo estava naquele caminho para se opor a ele. E em outras palavras, naquele momento, se parecia mal aos olhos do anjo, ele voltaria. Resumidamente, irmãos, Deus permitiu a ida de Balaão, mas direcionou ele a falar somente a palavra que o Senhor o direcionasse a falar. Balaão, quando se diz respeito à profecia, qual ele havia sido contratado para profetizar. Em outras palavras, manda que fosse edificado 7 altares. Nestes 7 altares foram sacrificados 7 bezerros e 7 carneiros, 1 bezerro e 1 carneiro por altar. Balaque, rei dos Moabitas, ficou ao pé do seu holocausto, segundo a ordenança de Balaão, que então foi receber o provérbio, isto é, a palavra ser proferida a Israel. Entretanto, a palavra que Balaão recebe de Deus é uma palavra de bênção e não de maldição contra Israel. Livro de Números, capítulo de número 23, versículos de número 5 ao 10, que assim vão dizendo. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, fala assim. E, tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Aleluia! Meus irmãos e ouvintes, e esta circunstância se repete por mais 2 vezes. Ao total, durante 3 vezes, Deus colocou na boca de Balaão a profecia de bênção sobre Israel. Algo que me chama a atenção é que na 2ª vez, Deus diz por boca de Balaão que não é homem para que minta, nem filho do homem ou de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria? Ou falaria e não o confirmaria?
E depois das 3 vezes em que Balaão, ao invés de amaldiçoar, abençoa segundo a direção do Senhor, Balaque se ira e Balaão volta para o seu lugar. A principal lição que conseguimos extrair da história de Balaão e Balaque, ou Balaque e Balaão, é que toda a ferramenta que o nosso inimigo projeta, o plano para nos derrubar, o projeto para nos impedir, não subsistirá, pois maior do que palavras ou ameaças é aquele que está conosco. Balaão se deixa ser comprado por riquezas, mas Deus não permite que da sua boca saia maldições contra Israel, ainda que as circunstâncias estejam sendo projetadas no alvo de tentar barrar o propósito de Deus em nós. Deus tem o poder de converter a língua dada ao engano em uma língua que profere bênçãos de Deus sobre nós. Mal sabe o seu inimigo que ele contribui mais do que aqueles que te apoiam. O apoio é extremamente necessário. Contudo, na ausência de inimigos, nos tornamos fracos. Deus não está levantando homens patéticos, e sim fortalecidos, que enfrentaram o deserto da humilhação, difamação, perseguição e na autoridade do Senhor venceram. Você precisa entender que o inimigo que se levanta contra a sua vida está te levantando, está te impulsionando, está como um trampolim te aproximando de Deus para que você venha cumprir o propósito qual o Senhor está confiando em seu coração. É por isso que Deus permite os inimigos, porque eles contribuem para o propósito. O apoio é muito necessário, o apoio é muito bem-vindo, mas nós não podemos ficar sem a oposição. Nós não podemos ficar sem que alguém venha se levantar. Meus irmãos, quando ninguém diz nada, quando ninguém se opõe, quando ninguém luta contra, é porque existe algo errado. Uma das maiores evidências de que a nação de Israel era de Deus era que todo mundo ao seu redor tentava destruir, mas não conseguia. Uma das maiores evidências que a obra é de Deus, que quem está fazendo a obra em nós é Deus. Uma das maiores evidências são as perseguições, são as humilhações. É o tempo de perseguição, é o tempo do afastamento de algumas pessoas, são as críticas que saem das bocas de algumas pessoas que mostram que Deus está nos fortalecendo, que Jesus está nos estruturando. O próprio Cristo falando acerca da perseguição, falando acerca, em outras palavras, da difamação, da humilhação que nós sofreríamos, fala no Evangelho de Mateus capítulo de número 5, no Sermão das Bem-aventuranças, que quando nós fôssemos injuriados, quando nós somos perseguidos e mentindo dissessem todo mal contra vós por causa de Cristo, nós deveríamos fazer o quê? Chorar? Nós deveríamos fazer o quê? Deixar a presença? Não. Jesus diz que nós deveríamos se alegrar, se regozijar, porque seria grande, em outras palavras, o nosso galardão no céu. Ou seja, ao invés de chorar, ao invés de ficar cabisbaixo, ao invés de tentar desistir, procure entender que a atitude que Deus espera de você não é atitude de desistência, é atitude de ânimo. Quanto mais batem em você, mais Deus gera em você taxa de crescimento para que Ele venha intensificar aquilo que Ele está construindo em você. Quanto mais Deus permite as perseguições, quanto mais Deus permite as humilhações, Ele está construindo em nós uma linda obra que com o tempo será aperfeiçoada pelas mãos do Altíssimo. Então suporte o tempo da humilhação, porque este tempo contribuirá. Balaão se levantará, mas a profecia de maldição não subsistirá contra os escolhidos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem os defende, é Deus quem peleja por eles, é Deus quem os capacita, é Deus quem os estrutura, é Deus quem os enrobustece, é Deus quem forja o caráter dos seus filhos, é Deus quem prepara os seus filhos para aquilo que vier, é Deus quem permite aquilo que vem contra a vida dos seus filhos para construir a vida dos seus filhos em sua presença. Então não deixe espaço para o desânimo. Entenda que tudo é permissão do Altíssimo. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração
E se você gostou desse vídeo e não é inscrito, olha, meu querido, eu te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus.